Vamos lá, vamos ver a entrevista agora então do porteiro que foi espancado no prédio pelo irmão da moradora que estava presa no elevador. Nós conversamos com esse porteiro que foi agredido. Ele tomou vários socos. Você vai ver o rosto dele, nariz, boca, muito machucado. E ele contou para nossa equipe de reportagem que ele está com medo de voltar a trabalhar. O nome dele é Wilson. Seu Wilson é o trabalhador que apanhou. Foram 27 socos, um chute na cabeça. Isso é o que aparece nas imagens da câmera de segurança. Mas ele diz que pode ter apanhado ainda mais. E o motivo, você que viu o programa no início, na semana passada, a irmã do homem que bate nele teria ficado presa dentro do elevador e ele teria se irritado com a suposta demora para resgatar essa menina, essa mulher. Então você vai assistir comigo agora. Como eu disse, o porteiro está com medo de voltar ao trabalho. E agora você vai ver a entrevista com ele. As câmeras de segurança do prédio registraram a sequência de agressões. O Wilson que aparece sendo agredido nas imagens. Ele trabalha como porteiro no prédio já faz 2 anos. Ainda muito machucado, ele relembra o momento da briga. Só fui pedir calma para ele. A gente não pode tirar ninguém do elevador. E nesse momento ele me agrediu com o primeiro soco. Eu me revidei. Ele continuou me xingando e veio para cima de mim, me dando vários golpes de soco em mim. O caso aconteceu na última quarta-feira, quando a irmã do agressor ficou presa no elevador do prédio. Revoltado com a demora, partiu para cima do porteiro. As fotos tiradas no dia mostram a gravidade das lesões. São à base de medicamento, estive no hospital, fiquei o dia inteiro praticamente no hospital, tomando soro, em casa estou com medicamento, tomando, que o condomínio comprou os remédios que o médico aceitou. Mesmo não morando no prédio, o agressor sempre visita a mãe e as 2 irmãs. Mas até então não tinha causado problemas. Comigo, ele nunca foi agressivo, assim, não teve atos de agressão comigo, nem como verbal, nada. Mas só que com alguns companheiros meus ele já faltou com respeito. Né? Foi aqui nessa portaria que tudo aconteceu. A agressão começou ainda aqui no hall de entrada, enquanto o seu Wilson estava na parte de fora do prédio. Mas continuou nesse percurso que a gente vai fazer agora. Eles entraram aqui no interior do edifício e nesse ponto o agressor inclusive deu um chute que danificou a porta. Mas a agressão não parou por aí e continuou aqui perto do elevador. Só nesse espaço, o seu Wilson levou 27 socos e um chute, fora a agressão que aconteceu dentro do elevador, mas as câmeras de segurança não registraram. Ele precisou ser encaminhado para atendimento no hospital e agora está afastado do trabalho, com o receio de como vai ser depois, por causa do medo de retornar. Algumas imagens eu já ouvi. É muito revoltante. A minha esposa viu também algumas imagens que estão rodando nas redes sociais. Não só eu estou com medo, mas todos os companheiros meus estão com medo. Tem medo de encontrar ele? Tem medo de que ele venha aqui, que ele faça a mesma coisa, que ele agride, que ele... até para mim sair daqui, para mim ir embora, a gente tem o medo. As imagens estão à disposição da polícia para a investigação. Wilson também já prestou depoimento e fez exame de corpo e delito. Para a advogada de acusação, as provas são claras. O que eles estão dizendo, o que eu já vi aqui na imprensa, é de que a senhora ficou presa por mais de 1 hora no elevador, foram 30 minutos, que o Wilson recebeu o agressor já o ofendendo verbalmente, o que não é verdade, não faria nenhum sentido isso, e de que o Wilson tentou impedir ele de resgatar. Inclusive, tem um detalhe importante, as imagens revelam que o agressor entra no edifício e ao invés dele ir direto, entrar no elevador, subir no 9º andar, aonde ela estava presa no elevador, ele sequer sobe. Ele fica batendo no porteiro na frente do elevador, mas ele não subiu. E depois da agressão ele fugiu. Nos últimos dias o caso também teve uma atualização. Testemunhas que estavam presentes no momento alegam que o agressor apresentava sinais de embriaguez. As imagens revelam que ele já entra
fisicamente alterado, ele tem um gestual agressivo, basta olhar. Então ele tem expressões e gestual. E a gente não entende o porquê de tanta agressividade, né? E agora talvez exista essa explicação por essas testemunhas de que haveria ali um sintoma de embriaguez. Ele falou que foi trocas de soco. Como eu vou trocar soco com uma pessoa que é faixa preta de Muay Thai? Sem chance nenhuma. Eu não tenho, e o porte físico dele é bem maior que o meu. Em 16 anos trabalhando como porteiro, Wilson nunca tinha passado por uma situação como essa. Com o apoio do condomínio para arcar com os custos de atendimentos médicos, agora ele só espera por justiça. Por enquanto, o que nós temos é um crime de lesão corporal. Nós vamos ainda depender de resultados dos exames médicos que o senhor Wilson ainda está fazendo, está em acompanhamento hospitalar. E dependendo do resultado desse exame, esta lesão pode ser classificada como lesão grave. A responsabilidade civil é uma responsabilidade de duas ordens. Primeiro, o dano moral à vítima. Segundo, é um dano material ao condomínio. Então, a síndica está custeando a medicação dele e a síndica está custeando todo o transporte privado dele para que ele não se submeta a ter que, machucado doloroso, ter que andar de ônibus. O que me afeta psicologicamente é o trauma, o medo, né? Medo que o agressor pode voltar novamente, tentar me agredir novamente, medo psicológico. A minha esposa está muito abalada também, está com medo também, até que eu venha trabalhar e sofre alguma agressão na rua, alguma coisa. Então, eu só espero que a justiça seja feita agora. Bom, primeiro eu queria agradecer ao seu Wilson, dizer que a gente se sensibiliza com ele diante do que aconteceu e mesmo assim ele ainda encontrou forças para poder conceder essa entrevista, para dar a versão dos fatos de como aconteceu. Já que na sexta-feira nós havíamos citado aqui para você a nota do advogado que representa o morador, que também é advogado. Então agora você que viu o Balanço Geral tem os dois lados aí para você poder saber de como do que está acontecendo. E a nossa equipe descobriu que não foi a primeira vez que o advogado que aparece nesta imagem aqui se envolveu em confusões. Olha só. 27 socos, vários chutes, xingamentos, uma discussão na porta de entrada de um condomínio. De um lado, o advogado, irmão de uma moradora. Do outro, o porteiro, um senhor em horário de trabalho. Os dois em uma discussão que poderia ter sido resolvida com uma conversa? Ou foi mesmo uma briga inevitável? O que existe por trás desses conflitos? E por que alguns sobem tanto o tom na agressividade? Esse não é um caso isolado. A partir da identificação do agressor, a nossa equipe teve acesso ao histórico dele. São boletins de ocorrência registrados por lesão corporal, situações em que até a polícia militar precisou ser acionada. E tudo por casos envolvendo brigas, histórias que começaram há pelo menos 10 anos. Foi o próprio escritório que representa Eduardo Seste Júnior que divulgou a identidade dele. Na nota, a defesa diz que foi uma troca mútua de xingamentos entre o advogado e o porteiro e que as imagens que flagraram a agressão tinham sido editadas antes da divulgação. Mas e quando o caso não é isolado? Nossa produção levantou o perfil do homem que aparece dando socos no porteiro. O advogado Eduardo Seste Júnior já coleciona boletins de ocorrência por casos muito parecidos. Segundo os documentos, de forma reiterada, ele se envolve em confusões que evoluem para agressões físicas. Vamos à linha do tempo. Em 2015, o BO afirma que Eduardo bateu em um vizinho. Ele também teria dito ao homem que, abre aspas, ele iria amanhecer com a boca cheia de formiga, fecha aspas, o que seria uma ameaça de morte. Em 2017, mais um BO contra o advogado. Ele teria agredido um vigilante de aeroporto. O motivo? Olha só a história do boletim. Eduardo estava dentro da aeronave no pátio do aeroporto. O advogado teria resolvido sair do avião antes de decolar para buscar algo.
o vigilante do aeroporto pediu que ele esperasse alguém da companhia aérea. O advogado teria se recusado e forçou a passagem, agredindo o vigilante. Nesse caso, até a PM precisou dar apoio. E não para por aí. Em 2018, o homem que agrediu o porteiro também se envolveu em confusão. Lembre-se, ele é advogado. E uma funcionária do escritório de Eduardo disse que ele apareceu na frente da casa dela e começou a gritar para ela voltar ao trabalho. A mulher registrou o boletim de ocorrência. O quarto BO contra Eduardo foi em 2021, mais um caso de agressão. A Polícia Militar atendeu uma ocorrência por lesão corporal, uma briga em um estabelecimento. Adivinha só, o advogado teria dado um soco no rosto de outro homem. Também em 2021, ele causou um tumulto em um resort. Segundo o BO, visivelmente embriagado, Eduardo Seste Júnior estava perturbando outros hóspedes. Todos os casos foram descritos conforme consta nos boletins de ocorrência. Investigações da polícia podem determinar o que de fato aconteceu e cabe à justiça determinar se o advogado responde ou não por algum crime. Mas são 10 anos de situações parecidas. Brigas acontecendo desde 2015, até chegarmos no presente, em 2025, com a polêmica maior, com câmeras de segurança, que mostram o advogado batendo no porteiro. Tudo porque a irmã dele teria ficado presa por muito tempo dentro do elevador até a chegada dos técnicos. Olha, eu vou pedir para colocar aqui, coloca a Beatriz para mim, Ricardo, por favor. Ela que fez essa reportagem, muito bem contada, por sinal. E eu acho que a missão do jornalista é justamente essa, é ir a fundo nas histórias. Esse trabalho de apuração ele é bem complexo. E olha, Beatriz, nós fomos atrás da polícia, nós fomos atrás do advogado do suspeito de agressão, que também é advogado. Exatamente, Matheus Furlan. Daqui a pouco eu vou responder uma pergunta que está todo mundo fazendo. Esse advogado pode ser preso pelo que ele fez com o porteiro? Ele pode ser preso por essas agressões, ainda mais se tratando de uma pessoa que, de acordo com os boletins de ocorrência, tem um perfil reincidente? Já vamos a essa resposta, mas é importante reforçar, nós tivemos acesso aí a todos esses BOs, já são 10 anos dessa prática, então, por parte do advogado que agrediu o porteiro e casos muito semelhantes, em que existe ali algum tipo de discordância, em que ele não concorda com algo e já parte para cima para agressividade, casos que teve que entrar ali a polícia militar no meio, agressão contra vigilante de aeroporto. A gente está falando de práticas, então, muito reiteradas e praticamente sistêmicas. Parece que elas são todas muito parecidas e muito, até, sempre ali no mesmo modus operandi, digamos assim. A nossa equipe foi atrás da polícia para apurar quais são as novidades em torno dessa investigação. E está indo tudo muito rápido lá no 3º Distrito, com a delegada a doutora Daniela Correia, está apurando, está fazendo as diligências. A delegada teve acesso à íntegra da câmera do condomínio. Vocês se lembram, o advogado do doutor Eduardo, né, do agressor, disse que a câmera tinha sido editada, que tinha mais conteúdo. A delegada informou para nós que o conteúdo a mais que tinha naquela câmera não mostra nada de diferente, não tem nenhum corte ali excepcional que muda ali a culpa ou as versões da história da forma como já está sendo tudo apresentado. Um outro ponto é que foi citado, né, que a irmã do advogado agressor estava passando mal dentro do elevador, quase desmaiando, tendo ataques de ansiedade. Isso pode até acontecer, a gente entende. É uma situação ali em que fica complicado para quem está preso no 9º andar dentro de um elevador. Só que, segundo testemunhas, em depoimento oficial prestado na delegacia, quando a mulher saiu do elevador, ela estava calma, tranquila, conversou com o técnico, não apresentou qualquer tipo de nervosismo. Então ficam aí também versões que vão ser apuradas pela polícia no curso dessa investigação. A delegada, inclusive, explicou pra gente as pessoas que já foram ouvidas, as possíveis penas para o advogado agressor. Vamos assistir agora o que a doutora Daniela Correia explicou hoje. Aliás, o advogado primeiro, então. Vamos trazer o advogado, então, num primeiro momento, que é o advogado do advogado agressor, né? Ele constituiu ali um escritório para defender ele já nas primeiras horas que essas imagens foram divulgadas. O doutor Renan Couto, então, trouxe ali a versão dele. A gente até achou, será que eles vão dobrar a aposta? Vão
vão apontar ali de uma forma mais agressiva o que o porteiro tinha respondido, mas a impressão que a gente tem na fala é que até deram uma recuada em algumas acusações. Então o doutor Renan Canto falou a respeito desse caso, presta atenção. Nós não estamos atacando os condôminos, nós não estamos atacando o porteiro. O que nós manifestamos na semana passada é que apenas a íntegra das imagens fossem disponibilizadas. A polícia está fazendo o seu trabalho, a polícia foi até o edifício, coletou as imagens e agora a defesa irá analisar a íntegra de todos esses vídeos do circuito interno de monitoramento. É importante ressaltar que o advogado, em nenhum momento ele foi até aquele edifício com a intenção de bater, de agredir naquele porteiro. As coisas foram acontecendo, foi uma explosão de sentimentos que desaguaram naquele erro. A sua irmã estava presa, vivia momentos de terror dentro daquele elevador. E a defesa está à disposição, como já disse, desde a semana passada, para reparar qualquer tipo de conduta. A defesa, então, o doutor Renan Canto aí dando o parecer dele diante de toda a repercussão desse fato, defendendo o cliente aí que tem todo o espaço para isso. A doutora delegada, então, Daniela Corrêa, agora sim, também falou sobre esse caso. Vamos entender como está caminhando essa investigação lá no 3º Distrito. O técnico, inclusive, confirmou que a moradora estava bem calma, que foi retirada tranquilamente e que desceu com ele bem tranquilamente do elevador. Ela, então, segundo as testemunhas, não apresentava nenhum sinal de que estava passando mal dentro do elevador ou nervosa? Não apresentava nenhum desses sinais. O técnico, inclusive, foi bem enfático sobre isso. As imagens são as que foram divulgadas mesmo, tem alguma outra coisinha de dentro do elevador e tal, mas não aparece nada de diferente. O porteiro tenta se defender, né? Ele também parte um pouco para a briga, porque ele está sendo agredido, a gente consegue entender isso, mas dá para ver nitidamente que quem começou as agressões, inclusive foi o que a testemunha que foi ouvida também confirmou, foi o noticiado. Ele falou no depoimento dele de que o noticiado, né, essa pessoa, quando chegou lá, o agressor, ele aparentava um odor etílico, que ele teria sentido um odor etílico. O advogado pode ser preso por conta dessa situação envolvendo aí a discussão e as agressões contra o porteiro? Neste momento não cabe um pedido de prisão, ele está qualificado, né? Ele já tem um advogado, ele não está oferecendo nenhum tipo de resistência ou nenhum risco de fuga, então não caberia. A irmã dele, que estava presa no elevador, nós também pretendemos chamar aí. Aí, por último, então, o agressor será chamado, né, o noticiado, para dar a versão dos fatos dele. E estamos também aguardando o laudo de exame de lesões corporais que foi realizado pela vítima junto ao IML. Para nós, né, na delegacia e depois com o promotor de justiça e o juiz, né, ele pode ter um agravamento na pena em decorrência da reincidência em casos específicos e também nesse momento da transação penal, se ele já tivesse sido beneficiado pelo mesmo instituto nos últimos 5 anos, ele perde esse direito. Vamos então ao que acontece na lei brasileira, né? De fato, o advogado agressor, o que bateu no porteiro, pode ser preso ou não? Ao que tudo indica, a gente está falando aqui antes do fim do inquérito, antes do julgamento, mas ao que tudo indica, não deve ser preso. Esse deve ser mais um caso que vai cair no juizado especial. Isso porque a gente está falando de uma pena máxima de 2 anos, somando a lesão corporal leve, que deve ser apontada no laudo ainda, que o porteiro vai passar, mas ao que tudo indica, são ferimentos aí que são considerados de uma lesão corporal leve, injúria e ameaça. Somando as penas máximas desses 3 crimes, ele pode pegar no máximo 2 anos de condenação. 2 anos é o limite do que vai para o juizado especial, e aí lá na frente a gente sabe que isso se transforma em cesta básica, trabalho voluntário, a não ser que nos últimos 5 anos o advogado que bateu no porteiro já tenha sido beneficiado com isso. Aí ele perde esse benefício e entra ali com outro tipo, em outro juizado, não entra no especial não. Só que as coisas sempre vão sendo aliviadas, é por isso que a gente vê há 10 anos a mesma pessoa praticando aí as mesmas condutas, batendo em quem não concorda com ele ou em quem faz algo que pensa diferente dele. É a impressão que fica aqui para quem apura e para quem vê de perto essa história aí se escrevendo, Matheus Furlan. Obrigado, viu, Beatriz Frenner? E que correria foi
preparar tudo isso, entrevistar o seu Wilson, o porteiro, correr atrás das informações, tudo para você acompanhar o caso da maneira mais completa. E assim que acontecer o depoimento, todo mundo vai ser ouvido lá na delegacia. A gente vai trazer aqui para você, tá bom?